Pare de desistir uma vez por todas. Eu sei que parece forte essa frase, talvez até impossível, mas a verdade é que todos nós já desistimos em algum momento e existe um motivo pelo qual isso acontece. O meu papel aqui nesse vídeo é te mostrar o porquê que você desiste muitas vezes e o que que você deve fazer principalmente para eliminar esse vício que nós temos de começar as coisas e não levar até o final. Meu nome é William Tencourt, esse é o canal Evoluiu e aqui a gente fala sobre performance, resultado, melhoria contínua, felicidade e principalmente três palavras-chave: saúde, sabedoria e prosperidade. Eu vou te trazer quatro motivos pelo qual as pessoas desistem e depois a gente vai para as dicas práticas. O primeiro motivo é o medo de errar. Muitas vezes a gente para pelo meio do caminho em certos projetos porque a gente tem medo do próximo passo, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de chegar num momento que a gente não sabe qual que é o caminho, qual que é a jornada que a gente tem que seguir. E é muito importante que você entenda que o sucesso ele está muito atrelado à tua capacidade de receber bem os fracassos. Quando a gente fala de venda, por exemplo, o que é uma venda? É um acúmulo de nãos até que venha um sim. O que é o sucesso? É um acúmulo de fracassos até que o sucesso chegue. Então é muito importante que você entenda que você vai errar na jornada e que não é porque você errou hoje que você precisa desistir do projeto que você está realizando. Por quê? Porque depois que você desistiu, você automaticamente você adiciona um tijolo de crença limitante nas suas crenças e faz com que você cada vez mais crie muros, né, que te limitam o teu crescimento. Então, o medo de errar é o primeiro item. Um outro item é a dificuldade de estruturar boas metas, e aí as metas ficam irrealistas. Às vezes a pessoa ela quer emagrecer em um mês 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, ou quer ser promovida em 2 meses. É muito importante que você, quando vai estruturar uma meta em um objetivo, você tenha bom senso nesse sentido e você entenda que existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Então, quando você tem uma meta realista, ousada, desafiadora, mas que realmente você consegue atingir em um determinado tempo, você começa a jogar o jogo do progresso. O que é o jogo do progresso? É entender o que você quer, mas entender que existem passos que você precisa fazer e que você, na medida que vai fazendo, você vai evoluindo e vai conquistando esses degraus para chegar no teu objetivo. Então, seja realmente realista na hora de estruturar metas. Seja ousado e realista. Eu sei que é uma linha tênue, mas quando você começa a praticar isso, você começa a ter essa habilidade de criar metas realmente realistas. Outra coisa que pode atrapalhar muito a tua jornada de progresso e fazer com que você desista é a dificuldade de lidar com o tédio. Eu quero dar bastante ênfase para esse ponto aqui, porque eu estudo produtividade e alta performance há muito tempo. E eu consigo entender que as pessoas têm muita dificuldade de conviver com uma rotina. As pessoas elas querem sempre coisas novas, elas querem aquilo que é legal, é maravilhoso naquele momento, e é muito importante que você entenda que existe por trás de grandes metas conquistadas um enorme caminho de tédio e muitas vezes frustração. Quando você entende isso, você começa a perceber que não precisa ser legal sempre. Eu dou aula há muito tempo e o pessoal confunde muito que necessariamente o tempo todo uma aula tem que ser boa. Muitas vezes, quando você aprende um assunto complexo, quando você está acessando uma informação realmente mais difícil, vai ser tedioso, vai ser complexo, vai ser moroso. Então, muitas pessoas desistem no caminho porque elas querem só viver aquilo que é bom. E, na verdade, esse caminho, ele é deserto. Ele é um deserto, ele é complexo. Então você precisa aprender a jogar o jogo do tédio e respeitar uma rotina que te leve ao progresso. Quem tem que criar essa rotina? Você. Então, por exemplo, eu tenho na minha vida, depois eu vou contar um case real, eu tenho rotinas muito bem estruturadas de coisas que eu quero para mim e que para mim são inegociáveis. Uma delas, por exemplo, é estudar línguas. Eu quero e vou ser poliglota, então eu estudo diariamente francês, espanhol e inglês, porque eu entendo que a única forma de eu chegar nesse meu objetivo é estudando todos os dias. Então, eu já estou há mais de 500 dias estudando todos os dias, porque isso é uma prioridade para mim. E é isso que eu quero que você entenda também. Quando você estabelece um objetivo, ele tem que ser prioridade para você, ele tem que
ser aquilo que realmente faz sentido. E isso eu aprendi na prática. Eu vou te dar aqui um exemplo de algo que você pode fazer e eu incentivo todo mundo que faça. Você precisa pegar alguma coisa que te desafie consideravelmente e se propor a fazer isso por pelo menos um ano. E eu fiz isso através da corrida. Em 2023, eu mudei o meu jogo de performance porque eu me determinei a correr todos os dias pelo menos 5 quilômetros por um ano. E isso literalmente mudou o meu jogo, porque eu entendi que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu corria muito mais não querendo correr do que de fato querendo. E eu passei muitos dias correndo na chuva. Foi um ano que choveu muito, sem vontade, mas ali, focado naquilo que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a criar um músculo da consistência. E essa é uma dica prática que eu te dou quando você quer conquistar as coisas. Você precisa criar esse músculo da consistência através da repetição continuada. Ou seja, é impossível atingir um objetivo se você não valoriza o poder da repetição. Um outro item para encerrar o vídeo de hoje é falar sobre as influências negativas que podem fazer com que você desista dos seus objetivos. Porque para ajudar, são poucos. Para realmente minar o teu objetivo e o teu sonho, são muitos. Se você estiver muito receptivo a ouvir demais pessoas que não chegaram onde você quer chegar, você vai perecer no caminho. Por quê? Porque tem pessoas que não se movimentam, mas são excelentes na hora de te falar que não vai funcionar, de que não vai dar certo, de que você deveria parar e fazer outra coisa. Então, quando a gente escuta demais a opinião dos outros, automaticamente você passa a desistir com mais frequência. Só que aquele fracasso da desistência, ele não fica na pessoa que te minou, fica dentro de ti, criando crenças limitantes que podem afetar a tua vida, a tua performance e os teus resultados. Então, a gente falou sobre o medo de errar, falamos sobre metas irrealistas, falamos sobre a frustração do tédio e da rotina e também das influências negativas. São 4 itens que, se você não se cuidar, podem sim minar o teu desempenho, a tua performance e fazer com que você desista com muito mais facilidade das coisas. Agora que você já entendeu 4 pontos que podem te afastar dos seus objetivos e fazer com que você desista, eu vou te trazer, eu já te trouxe um, que é a questão de você melhorar o teu músculo da consistência através de um hábito que você escolhe por um ano e faz isso todos os dias, de forma inegociável, e é de verdade inegociável, faça chuva, faça sol, doa quem doer, aconteça o que acontecer, você tem que fazer. Eu vou te trazer um último insight sobre isso que também vai mudar o teu jogo, que é você entender o poder da ambiência e do ambiente como um todo. Vou dar um exemplo bem prático. Se você tem dificuldade de ler e você quer se desenvolver e ter uma alta performance, você está com um problema aí na mão, porque de forma geral pessoas que prosperam muito são pessoas que estudam e aplicam muito. E a leitura é uma excelente forma de fazer isso. Então vamos pegar, por exemplo, a questão da leitura. Se você quer aprender a ler mais, gostar de ler, você precisa criar um método para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu me determino a ler todos os dias 3 páginas por dia, 1 página por dia, 5 páginas por dia, que é o meu caso. Inegociavelmente, eu leio 5 páginas pelo menos todos os dias. E aí você determina isso. Só que simplesmente determinar isso não vai fazer com que você realmente conquiste aquele teu objetivo. Por quê? Porque a essência do ser humano, é importante você sacar isso, a essência do ser humano é economizar energia, buscar prazer imediato e evitar dor. Quando você está construindo um novo hábito, como ler, por exemplo, é totalmente inverso. Você vai ter que investir energia, você vai ter que apostar no poder no longo prazo, e você vai ter que sentir um pouco da dor do desconforto de ler no momento que você não está tão afim, ou às vezes você está com muito sono, mas você não leu ainda, você vai ter que abrir um livro e fazer isso acontecer. Quando você cria um ambiente propício para isso, fica muito mais fácil. E aí você pode me perguntar, tá, William, mas como que eu faço isso? Simples, uma das formas inteligentes é você espalhar na sua casa de forma estratégica livros. Porque se você enxerga livros que façam sentido para ti, automaticamente você tende a aumentar a probabilidade de pegar o livro e de fato ler, né? Uma outra dica importante sobre isso: escolher livros menores, que não sejam livros muito extensos, que tenham uma fácil leitura, que sejam fáceis de entender, que não sejam muito complexos de primeiro momento. Por quê? Porque isso também vai facilitar, o teu hábito de leitura. Então, resumindo, se você cria um ambiente propício para isso, se você coloca foco e prioridade no hábito que você quer desenvolver, automaticamente você facilita as coisas.
E é muito importante que você crie esse ambiente, porque o ambiente ele é muito mais forte do que a tua vontade individual, porque existem vários outros mecanismos interagindo naquele processo. Agora que você já entendeu 4 motivos pelos quais as pessoas desistem, recebeu 2 formas de você parar com isso de uma vez por todas, eu quero que você coloque aqui no comentário, né, alguma coisa que você tem feito na sua vida para eliminar essa dificuldade que as pessoas têm, né, e para prosperar de fato. E para você que curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, de compartilhar com as pessoas que você gosta, de me ajudar a disseminar essa mensagem de progresso para que a gente possa viver cada vez melhor, aumentar nosso nível de felicidade e buscar sempre sabedoria, saúde e prosperidade. Tamo juntos.